Olá, meus caros vestibulandos. Venho hoje aqui comentar o vestibular da UECE 2025.2, segunda fase, Biologia. Esse que vos fala é o professor JK de Biologia, tá bom? E vamos aqui falar um pouco sobre a prova. Essa prova teve um nível alto, tá? Então, a prova teve um nível de médio para alto, mais para alto, tá? Nós tivemos algumas questões mais medianas, mas no geral a prova teve um bom nível, um excelente nível e, no caso, acaba beneficiando aquele aluno que estudou mais. Nós tivemos então, seguindo aqui a lógica da segunda fase da UECE, a UECE abordar diversos temas dentro da biologia. Nós temos aqui os temas abordados: ecologia, zoologia, microbiologia, citologia, evolução, botânica, genética, fisiologia humana, histologia humana, embriologia, origem da vida e genética molecular. Então veja que ela, mais uma vez, seguindo a regra da segunda fase, a UECE abordou diversos temas dentro da biologia, tá? Então a nossa questão 1 trouxe o assunto ecologia. Nós tivemos aí, pegando aqui, prova do gabarito 1, tá? A questão 1 é de ecologia. Questão 2, zoologia dos répteis, pegando aqui tartarugas, zoologia dos vertebrados. Questão 3, citologia, trazendo microscopia, detalhes da microscopia, falando sobre micrótomo, sobre corantes para a célula. Realmente ela se aprofundou bem desse tema que está dentro da introdução à citologia. Questão 4 trouxe aí as organelas, falando aqui dos ribossomos e fazendo uma análise dos ribossomos bacterianos, ribossomos procariotos, ok? Bem, a questão 5, zoologia dos vertebrados, falando sobre a rãzinha de Maranguape, no seu texto, no enunciado do texto. Nós temos aqui a questão 6, tratando do tema botânica, e aí essa questão de botânica trouxe aqui a morfologia vegetal, folha, com grupos vegetais. Então você tinha que associar características das folhas com um determinado grupo vegetal, tá? A questão 7 trouxe o assunto ecologia, desequilíbrios ecológicos, falando então de queimadas, desmatamento, tá? A questão 8 trouxe o assunto aí, então a questão 8 ela trouxe 3 assuntos, genética molecular, citologia e origem da vida. Então realmente a UECE ela traz aí um modelo de questão que vem misturando assuntos, fazendo correlação de assuntos aí dentro de um tema maior, tá? Questão 9, evolução, teorias evolutivas. A questão 10 traz evolução humana, e aí, na verdade, comparando humanos com os outros primatas, características de humanos com os outros primatas, questão muito boa, Questão 11, mais uma vez aqui a botânica, a histologia vegetal, trazendo os tecidos vegetais. Questões 12 e 13, genética, questão 12, segunda lei de Mendel, questão 13, padrões de herança, para você analisar o texto e saber se a herança em questão é autossômica, adquirida, hereditária, multifatorial. Questão 14, embriologia de organogênese, você saber qual o destino do ectoderma, do mesoderma, do endoderma. Então, realmente, o aluno tinha que ter esse conhecimento sobre o que é que cada folheto vai formar. Questão 15, histologia humana, tecido epitelial, glândulas sudoríparas. Então essa ela foi em cima só de um tópico, de um subtópico de tecido epitelial, na verdade, De um subtópico do tópico tecido epitelial, que no caso são as glândulas sudoríparas. Questão 16, questão 18 e questão 20. Microbiologia envolvendo o tema vírus. Então, questão 16, 18 e 20, microbiologia, vírus. A questão 16, virose dengue, e a questão 18, virose sarampo.
Já a questão 20 fala sobre os bacteriófagos. Questão 17 e questão 19, fisiologia humana. A 17, sistema respiratório. E a 19, sistema nervoso. Então, realmente, foi uma prova de um bom nível, nível médio para alto, mais para alto, já falei no começo do vídeo. Vai privilegiar aquele aluno que realmente virou mais páginas, né, do material, nosso material do Sistema Farias Brito, material completo, preparado para poder ajudar esse aluno nessa prova. Agora tem um detalhe, apesar, na primeira vista de algumas questões, o aluno olhar para a questão e achar que a questão, olha, eu não estudei isso, eu não lembro do professor ter falado, é muito detalhe, a UECE aqui está colocando. Entenda, a UECE ela faz isso, ela usa termos às vezes muito detalhados que acaba fazendo que a sua memória não alcance. Mas se você tiver calma, paciência, você consegue anular, né? Então você pega, por exemplo, a questão 18, que trata do assunto microbiologia, virose, sarampo. Você tem alternativas que são muito detalhadas, muito detalhistas em relação ao assunto sarampo. Mas você pega aqui na alternativa A, infecção pelo vírus sarampo induz a produção de anticorpos neutralizantes que conferem imunidade duradoura. Tudo bem. No entanto, a reativação do vírus latente em células nervosas, a encefalite aí é pela infecção persistente. Alternativa B, a vacinação contra o sarampo, né, no caso. Então, mas a alternativa começa, a vacinação com a tríplice viral de RNA mensageiro. Olha, a tríplice viral que combate sarampo, rubéola e cachumba, ela não é de RNA mensageiro, é de vírus atenuado, né, de vírus atenuados. Então você sabia disso da aula, você sabia disso da aula. Como também sabia que o vírus do sarampo ele não tem um ataxia por célula nervosa, como tem o vírus da raiva, por exemplo. Tá? Alternativa C, o vírus sarampo pode se replicar nos linfonodos e na medula óssea, características marcantes da infecção pelo sarampo, o que torna as crianças e adolescentes menos suscetíveis. Não, menos não, mais. Então veja que, apesar de o texto da alternativa ser um texto que você considera complexo, mas quando você tem um pouco de calma, de paciência, você consegue anulá-lo. E a alternativa D, que foi a que sobrou, a infecção pelos vírus dos sarampos leva à supressão transitória da resposta imunicelular, incluindo as células TCD4, aumentando a suscetibilidade a infecções oportunistas com pneumonia bacteriana, que é o correto. Por quê? Porque os demais, realmente, você conseguiria anular. Tá? Nós temos aqui a questão 15, sobre as glândulas sudoríparas, né? Que vai falar aqui que a ativação da glândula sudorípara na alternativa B é pelo parasimpático e não é pelo simpático. Então são detalhes que em sala você escuta o professor falando. Tá? Alternativa D, as glândulas sudoríparas são constituídas por tecido epitelial cuboide, responsável pela excreção de metabólitos por meio de variados processos passivos. Passivo não, ativo. A secreção do sol é um processo ativo. Né? Nós temos então aqui a questão 3, né? Vai falar aqui da citologia, da microscopia, né? E a alternativa correta falando sobre hematoxilina e eosina. Isso é citado em sala, né? Os dois corantes básicos da histologia animal. Então é isso. Mas tenha certeza, aluno Farias Brito, que você está preparado para essa prova. Você realmente foi bem preparado para essa prova. E vamos esperar excelentes resultados, porque Farias Brito é sempre o número 1. Um abraço a todos.